O Supremo Tribunal Federal formou a maioria para condenação do primeiro réu pelos atos do dia 8 de janeiro, o Aécio. Condenação essa que gerou dúvidas, discussões. Muitos juristas defendem que a condenação não foi acertada. Quanto à pena, não foi definida ainda porque houve uma divergência muito grande. O Nunes Marques deu uma pena, André Mendonça outra, o Zanin outra, o Moraes outra. Enfim, é assim que está a situação e a gente vai falar um pouco disso aqui para vocês. Também vamos falar de uma ação que o Partido Novo solicitou, a condenação de Flávio Dino junto à PGR. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também e muitas outras informações daquele formato que você já está acostumado aqui no nosso editorial. Bora começar? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso me ajuda muito, tá? Muito mesmo quando você faz isso, porque aí os nossos vídeos têm um maior alcance, eu chego a mais pessoas e as pessoas passam a entender um pouco o que efetivamente está acontecendo aqui nesse segmento jurídico, nessa votação de hoje. E vamos tentar falar de CPMI hoje também, que está rolando a oitiva do Dutra lá na CPMI hoje, do Exército, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação, tá bom? Então bora lá, vamos começar. E a primeira matéria que eu quero trazer para vocês é essa do Estadão. O Supremo Tribunal Federal tem maioria para condenar o primeiro réu por atos golpistas. Ministros divergem sobre a pena. Ou seja, a grande questão aqui é: o Supremo bateu o martelo. Houve a condenação. Houve votos que são interessantes. Dois dos votos que a gente separa aqui com um teor um tanto quanto interessante, um deles, o Cássio Nunes, que eu já mencionei com vocês no último editorial, e o do André Mendonça, logo depois de uma discussão acalorada com o Alexandre de Moraes, que eu postei no último editorial para vocês. O André Mendonça defende a condenação do réu e decidiu 8 anos de prisão. Aqui, na fala, ele diz que não entende, de forma alguma, que houve uma tentativa de golpe de Estado. Não por isso. Mas que ele não está sendo leniente, uma vez que ele deu a condenação. Ele defendeu e disse que o Supremo Tribunal Federal não é competente, mas mesmo assim deu a condenação porque efetivamente a condenação viria de uma forma ou de outra. Então, poupou tempo ao judiciário na visão dele. E aí, eu tenho que mostrar para vocês, e a minha função é ser sempre imparcial e independente, que a condenação do Aécio é acertada. A pena é que deve ser dosada de uma forma prudente. Isso é o fato. Que há crime, não tem como duvidar. E isso aqui eu concordo com o André Mendonça, com o Cássio Nunes, não tem como dizer que não houve crime. Ele invadiu patrimônio público, lá dentro prova-se, e tem imagens que ele mesmo gravou, houve depredação, e aí ele tem que responder por isso. Concordo também com o Cássio Nunes e com o André Mendonça. Falar que havia possibilidade de golpe de Estado é ir além da mens legem, ou seja, além da mensagem da lei. Não concordo, mas acho sim que ele deveria ser condenado. O foro competente não é o Supremo Tribunal Federal e a agilidade nessa condenação também chama atenção. E eu vou explicar para vocês o porquê. É inevitável comparações com outras manifestações que ocorreram. E aí, eu vou mostrar uma que ocorreu, e é matéria do UOL, que eu sempre cito a fonte para vocês, em 2017. Eu quero trazer algumas fotos. Manifestantes protestam contra o Michel Temer e reformas em Brasília. Neste caso, não é golpe, é manifestação. E aí a gente vai ver as imagens, aqui algumas imagens. Fora Temer, direta já, sindicatos, CUT, ou seja, o sistema da esquerda todo passando para cima do Temer. Só que a coisa fugiu do controle. E aí, as mesmas cenas de depredação, cenas de violência, já foram esposadas. Ministérios invadidos, prédios públicos queimados, a polícia atuou, agiu, pessoas presas, um manifestante teve a mão decepado, outro foi atingido gravemente, e não em situação letal, mas
ficou em estado gravíssimo. Aqui você consegue ver as imagens, inclusive com pichação dos prédios, tá? As imagens da quebradeira, prédios pegando fogo, enfim, tudo isso aqui aconteceu em 2017. Cadeiras queimadas, os prédios dos ministérios não conseguiram acesso à Praça dos Três Poderes. Por quê? Porque a Polícia Militar atuou, a Força Nacional estava aí. Olha, em 2017, essa é a foto da Força Nacional aí fazendo o trabalho deles, pessoas feridas, pessoas mascaradas, cara tampada, a Força Nacional, o Exército, todos altamente atuantes, os parlamentares lá dentro. E assim, isso aqui aconteceu em 2017. É lógico, as autoridades da esquerda têm que se manifestar. Então, o jornal O Tempo trouxe uma manifestação, né, de uma pesquisa, né, as diferenças do terrorismo em Brasília com protestos em 2013. Rastro de destruição é extenso na capital nacional e não há base de comparação com outros momentos de tensão, como 2003 e 2017. O que eles fizeram aqui? Eles chamaram professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e que é do Departamento de Ciências Políticas, que é o Ricardo Fabrino Mendonça, para que ele se manifestasse. Ele se manifestou, falou que nunca que pode ser comparado às mesmas coisas. Aqui, nessa manifestação de 8 de janeiro, eles tentavam um golpe de Estado porque eles estavam contra um representante legitimamente eleito. Lá contra o Temer não era a mesma coisa. E outra, o intuito deles foi chegar lá para manifestar, coisa que fugiu do controle. No caso do 8 de janeiro, não. E quem faz esse tipo de comparação é mau caráter, é uma pessoa desprovida de conhecimento, que as coisas são totalmente diferentes. E que eles não depredaram os prédios da Praça dos Três Poderes, enquanto esses manifestantes de 8 de janeiro depredaram, os outros só conseguiram chegar até os ministérios. E ele também faz críticas à polícia, nos dois casos. Uma, no caso dos manifestantes de 8 de janeiro, porque a polícia não agiu. Já no caso dos manifestantes da CUT, ou manifestantes da esquerda de 2017, a polícia agiu e com truculência demais. Não podia ter sido tão truculenta assim para repelir eles. Afinal, as depredações foram legítimas, eram definidas a partir de protestos, que é permitido pela Constituição. Dá para você ver a diferença na narrativa. A grande questão que vocês precisam entender: não foi competência do Supremo Tribunal Federal, não foi caracterizado como golpe de Estado, não tem e ninguém foi preso ou condenado ou sequer está respondendo processo por esses casos. Pelo menos não que eu tenha conhecimento e não que a mídia tenha noticiado. Então, fazendo pesquisa pela mídia, eu não vi nenhuma matéria falando de pessoas presas que foram condenadas a 17, 20 anos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é uma diferença de narrativa ou os fatos foram totalmente diferentes mesmo? Vocês viram as fotos aqui, queria que você colocasse no comentário. Foi diferente ou não? Lembrando a vocês que, eu reafirmo, foi acertada o fato de que condenação ele deveria tomar. 17 anos eu acho absurdo, eu acho além. Mas eu vou mais pro lado do Cássio Nunes. Eu acho que tem que ter condenação sim, mas nesse sentido. E ainda vou mais. Não deveria ser o Supremo. Deveria ser a primeira instância, tá? A Justiça Federal. Afinal, prédios públicos foram depredados. Mas eu acho sim que estão fazendo um termo muito midiático. É deplorável, eu repudio, mas é muito midiático aqui. É muito mais político a forma de que está havendo esse julgamento. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião, tá bom? Bora atrasar aqui, discutir com vocês uma matéria da Gazeta do Povo. Partido Novo denuncia Flávio Dino após envio de informações falsas ao Supremo Tribunal Federal. Eu comentei com vocês, cheguei a falar com vocês, sobre a questão do Flávio Dino, onde o estopim para a decisão do Dias Toffoli foi o fato de que
informações sobre uma parceria entre a Lava Jato e a Suíça não foram enviadas pelo Ministério da Justiça. Ou melhor, o Ministério da Justiça falou que não havia acordo da Lava Jato com outros países. O que se provou o contrário, provou que era uma mentira, depois com a manifestação da Associação de Procuradores, que falou, tem sim e nós temos provas. Depois que as provas foram apresentadas pela associação, aí o Ministério da Justiça lembrou, é mesmo, não, realmente aconteceu, é porque nós não vimos que isso aconteceu e tínhamos esquecido os documentos. Pois é, mas isso não caiu muito bem. E o Partido Novo fez um pedido para a Procuradoria-Geral da República de que o Dino seja investigado. Mas a recompensa do Dino será não a prisão, não a investigação. Provavelmente o STF, ele vai ser nomeado como ministro. E depois da discussão entre o Alexandre de Moraes e o Mendonça, a gente viu o alinhamento ideológico, até podemos dizer camaradagem, que a gente percebeu na defesa enfática, sem apuração, sem investigação, sem qualquer vestígio do que se foi ou não feito, na defesa do Alexandre de Moraes em relação ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Isso preocupa de certa forma, sim. Bora lá. Mais uma matéria aqui para vocês, foi veiculada no jornal Metrópolis. Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, divulga um tijolo de maconha com adesivo de Lula e irrita o petista. Na verdade, não foi o tijolo, foi uma apreensão toda com blocos de maconha e a marca da maconha, digamos, né, do conteúdo ilícito faz o L. Isso irritou muito Lula, porque, segundo ele, é uma situação deplorável um secretário de Segurança Pública utilizar uma apreensão de drogas para fazer disso uma questão política. Ele não poderia ter divulgado essa droga com o título Faz o L. E aí, eis a questão. Estão discutindo dentro do PT que pode caber um processo e talvez até uma investigação, tá, criminal contra o Derrite. E aí a minha pergunta e se Lula for processar? Vai ser o Derrite ou os traficantes que usavam a imagem dele indevidamente? Pois é. É estranho, não é? Faz o L o nome da droga? Muito estranho, tá? Mas foi o que aconteceu, eu tô aqui para reportar os fatos para vocês. Vamos falar de CPMI de 8 de janeiro. Hoje, quem está sendo ouvido é o chefe do Comando Militar do Planalto, à época dos atos do dia 8 de janeiro, que é o Dutra, tá? O coronel Dutra, o general Dutra, ele foi ouvido hoje na CPMI, está sendo ouvido ainda no momento que eu gravo esse editorial para vocês, e é interessante um ponto. Há informações, há denúncias de que o Dutra foi quem barrou o Lula, que tinha ligado, conversado com o Lula, e barrado o Lula de fazer a retirada das pessoas do dia 8 de janeiro, ainda no dia 8 de janeiro, da porta dos quartéis. E ele negou. Ele falou em alto bom tom aqui, conforme noticia aqui a Revista Oeste, que ele negou ter impedido o desmonte dos acampamentos. Durante seu depoimento à CPMI de 8 de janeiro, o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, negou ter impedido o desmonte do acampamento, que acontecia em frente ao quartel-general em Brasília. A oitiva do general acontece nesta quinta-feira, dia 14. Enfim, por que eu estou citando essa questão da negativa do Dutra? Ontem teve o julgamento, e encerrou hoje, do primeiro preso dos atos do dia 8 de janeiro. O desembargador Sebastião Coelho, ele falou que o exército foi conivente, porque se eles entendiam e diziam que essas manifestações eram tão criminosas, o porquê que eles não agiram antes e tiraram as manifestações da rua? E aí tem uma outra questão. Ainda no depoimento, o Dutra falou o seguinte: as pessoas que estavam nos quartéis não eram golpistas, eram pessoas vulneráveis. Ele entendeu que eram pessoas que foram para Brasília, muitas não tinham sequer dinheiro para pagar o ônibus de volta, muitos mal tinham alimentação e a única fonte de alimentação que eles estavam tendo era lá nos acampamentos. Então, ele percebia que era um grupo de pessoas vulneráveis
e que em momento algum, conforme noticia o Jornal da Record, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, e nem a inteligência do Exército, mandou qualquer informação para o Dutra sobre os manifestantes, dizendo que eles tinham qualquer intenção de invadir. Ele não sabia dessas informações, ele não fazia parte. Então, como é que ele ia adivinhar e como é que ele ia saber que isso poderia acontecer e que isso não é responsabilidade dele? A responsabilidade seria, no mínimo, da inteligência ter informado, e se tivesse chegado até ele, a atuação dele seria diferente. Foi o que aconteceu durante esse depoimento do general Dutra. Outra questão importante, tá, que nós precisamos falar. O Haddad, ele, por ser alguém de esquerda, petista, às vezes ele tem que dar o exemplo. Concorda com isso? Pois é. E aí agora o Haddad começou a mostrar o exemplo fazendo a redistribuição de renda para as vítimas da sociedade. Como? Não entendeu? Eu vou te explicar e é até irônico. Matéria do jornal Metrópolis. Casa de Haddad é alvo de tentativa de assalto enquanto o ministro dormia. A casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na zona sul de São Paulo, foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada dessa quinta-feira. O ministro estava dormindo, ninguém no momento viu a ação criminosa e ninguém foi preso. Segundo a polícia, aconteceu ali por volta das 5 horas da manhã, hora que a funcionária, vítima do sistema opressor, foi para a casa dele limpar a casa, né? Essa que é do proletariado, vítima dos opressores ricos e da grande burguesia. A empregada chegou lá, achou o portão aberto porque as vítimas da sociedade não conseguiram fazer a redistribuição de renda e foram embora sem levar nada. Eu estou fazendo aqui uma certa ironia porque é quase que impossível a gente não fazer as ligações da esquerda com as narrativas, como, por exemplo, da colega de atuação, a Márcia Tibur, que também é filósofa, eu também sou filósofo, que diz que há uma lógica no aborto no assalto e defender o assalto. Ou, no caso aqui, furto na casa do Haddad, e no caso seria um assalto mesmo, porque há questão de violência. E aí, no caso, é assalto, né? No caso da casa do Haddad, são criminosos, não são pessoas, jovem, cidadão, estudante. Poderia ser, estudante pulou na casa do Haddad. Não, aqui é os criminosos mesmo. Mas por que eu preciso mostrar para vocês isso? Eu repudio esse ato, me solidarizo com o Haddad, porque qualquer cidadão tem que ter o direito de repudiar esse tipo de criminoso quando ele entra dentro da sua casa. Esse tipo de gente não é vítima da sociedade, é bandido, é criminoso, é assaltante. Pessoa que comete crime não tem outra titulação senão criminoso. Comete crime, logo, criminoso é. Simples assim. Simples assim. Então, é irônico um tanto quanto a gente trazer uma informação de que o ministro do PT é vítima de uma das vítimas da sociedade. Por fim, mas não menos importante, duas matérias que compensam a gente analisar. Uma delas do Pleno News. O Zanin está fazendo um tanto quanto sucesso aí, por quê? Porque é um ministro evangélico e não é tão esquerda quanto eles pensavam. E aí tem essa matéria aqui, ó. Lula pode indicar evangélico progressista para o STF. É bem cotado o Messias, ou Bessias, como ele é conhecido. Entre vários nomes possíveis está o Jorge Messias, atual advogado-geral da União, que é evangélico e progressista. Por conta de sua religião, Messias foi enviado para a Marcha para Jesus de São Paulo para representar o presidente Lula. E aí, há quem acredite que o Messias será um novo Zanin, não vai a favor de pautas progressistas. Só que a ideia de que o PT vai indicá-lo é bem pequena. Eles preferem o comunista no lugar, Flávio Dino. Matéria do Metrópolis. Lula sinaliza a interlocutores que Dino será seu escolhido para o STF. E aí vai ser interessante ver a atuação do PL, que com o Zanin foi diferente, na oitiva do Dino, que é o Senado que escolhe.
Lula sinalizou a 2 de seus mais próximos interlocutores que Flávio Dino será o seu escolhido para o Supremo Tribunal Federal, na vaga que será aberta com a aposentadoria da Rosa Weber. Pois é. Flávio Dino é investigado, Flávio Dino tem acusações sérias sobre ele. Digo investigado porque o Partido Novo apresentou esse pedido. Digo porque a oposição fez pedidos, inclusive, de prisão. Agora, nenhum no âmbito do STF, que não abriu investigações, e a PGR também não. Na verdade, o Flávio Dino é denunciado, né? Foi feita denúncia contra ele. Ainda não tem nada correndo. Mas há uma movimentação grande, muito grande, na verdade. Inclusive, dentro da própria mídia, mostrando que há ações muito questionáveis, como o fato agora de ter mandado informações equivocadas ao STF, o fato das imagens terem sumido, o fato do desrespeito, inclusive, aos parlamentares, uma forma debochada de que ele fala com os parlamentares, o desrespeito com a CPMI. Então tudo isso é muito questionável e pode ser que os poderes de Flávio Dino sejam aumentados com a inclusão dele no STF, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do editorial e a gente volta com mais conteúdo daqui a pouquinho, às 9 horas com vocês.